aí, minha rapaziada, mais um conteúdo aqui no setor visitante e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que tá acontecendo com a imprensa, nomeadamente a imprensa paulista? Rapaz, sábado passado foi só um jogo. Não precisa levar pro lado pessoal, não. Botafogo insultado, Botafogo ignorado. Sem a menor necessidade. Vamos falar sobre isso. Nesse vídeo de hoje, um tema que eu nem gosto de abordar muito, mas até o Botafogo não se aguentou. Vamos trocar uma ideia para tentar entender o que está acontecendo. Vou rodar a vinheta, né? Depois a gente começa a conversar, mas antes eu vou pedir para vocês deixarem um like, que é muito importante, se inscreverem aqui no canal. Estamos já com quase 42.800 inscritos, vamos logo chegar a esses 43 mil inscritos. Conto com vocês e ativa as notificações aí, quem puder também, para saber quando que o setor visitante vai entrar. Ah, esqueci que tem um plano de membros. Com R$5 vocês ajudam bastante financeiramente aqui no crescimento do setor visitante, mas eu sempre lembro que tá sem grana, não tem cartão de crédito, né? Deixa o like, é de graça, beleza? Pode rodar a vinheta. Bom, vamos lá, pessoal. Como eu disse no início do vídeo, eu nem gosto muito de entrar nessa questão aí de flapress ou de bairrismo por parte da imprensa, né? Porque, cara, eu sou jornalista também, né? Então, às vezes eu acho que há um certo exagero por parte dos torcedores, mas ontem, na minha visão, um absurdo a maneira como o Botafogo foi tratado. Na verdade, um vídeo que acabou viralizando ontem, mas era do final de semana, depois do jogo do Botafogo contra o São Paulo, e ontem no Linha de Passe da ESPN, né? Sinceramente, é incompreensível como que um programa que já foi tão respeitado, né, tem uma linha editorial tão assim excludente, né, para tentar ser educado com eles, com um dos maiores times da história do Brasil, um gigante, que é o Botafogo de Futebol e Regatas. Nem o Botafogo se aguentou, né? Foram duas respostas em menos de 24 horas para dois jornalistas, um que tem o meu maior respeito, né, o narrador, o Paulo Andrade. Pô, adoro ver as transmissões dele da Premier League. Tô até tentando ver aqui por um lado positivo e tal. E o outro, né, que hoje é youtuber, né, meu colega, youtuber do São Paulo. E aí, o clubismo acaba falando mais alto e a gente é obrigado a ouvir certas coisas que acabam fazendo com que o torcedor, né, não compreenda. Fala assim, poxa, um cara que até pouco tempo atrás tinha um cargo tão alto lá na ESPN, participava, né, de vários programas na casa, e ele acaba tratando assim os outros times. Lamentável. Deixa eu compartilhar e colocar aqui na tela. É curioso, né? Um treinador que percebe que o time dele é um lixo e mesmo em casa sabe que um treinador que percebe que o time dele é um lixo. Desnecessário, né, Arnaldo? Um lixo. Olha que o setor visitante tem um clima de botequim. Algumas vezes, inclusive, a gente está tomando uma cervejinha, mas nem por isso a gente trata assim outros times, né? Acho que acabou errando feio, né? Um insulto que os jogadores do Botafogo não merecem, o time do Botafogo não merece, nem a torcida. E tem que ter responsabilidade. Mesmo não trabalhando mais numa empresa grande como a ESPN, indo para o YouTube, eu acho que a gente tem que manter a postura. Eu trato todos os times com o maior respeito, sempre defendendo os interesses do Botafogo, obviamente, mas trato todos os times com respeito, até porque eu saio na rua, até porque eu frequento todos os estádios. Então, se eu falar algo nessa linha, eu garanto que vou acabar tomando um supapo num estádio desse no Brasil, porque futebol, infelizmente, é assim, a sociedade é assim, né? As pessoas acabam cometendo atos de selvageria. Eu não concordo, não compactuo, mas para evitar, para não acabar sofrendo com isso, eu prefiro manter a postura e ficar basicamente falando sobre o meu time. E quando vou falar de outro, eu falo respeitosamente. Inclusive sobre o São Paulo, eu tinha colocado a equipe do Morumbi na mesma prateleira do Botafogo. O Botafogo um pouquinho acima do São Paulo nesse início de campeonato brasileiro, né? Mas eu não vejo o São Paulo como um time bizarro, porque tem jogadores folclóricos, né? O Wellington Rato, Jegson. Pelo contrário, são atletas que eu não conheço, mas para estarem vestindo a camisa do São Paulo devem ser bons.
Você tinha que ver como é que era o chat aqui no dia que eu fiz uma resenha pré-jogo, a torcida do Botafogo, muita gente ali metendo pau, querendo que eu caísse numa pilha, e em nenhum momento. Sempre tratei com o maior respeito e vou tratar. Um clube grande do futebol brasileiro, a gente não precisa desmerecer dessa maneira um outro time para enaltecer o nosso. Ou a gente também não precisa, para dar uma pancada maior no nosso time, desmerecer da maneira como você desmereceu o Botafogo, falando que é um lixo. Não sei qual que é a opinião do Arnaldo com relação ao Rogério, com relação à direção, ao departamento de futebol. De repente pode estar insatisfeito e aí quer transformar essa derrota para o Botafogo, que é uma derrota normal, afinal o São Paulo vem de 4 derrotas consecutivas para o Botafogo, né, quer transformar isso, né, numa grande crise para ver se acontece alguma coisa lá dentro. Né? O time do Botafogo está longe de ser um lixo. E eu falei aqui na live de quinta-feira e também falei no GE que eu nem acho um absurdo, né, certos jornalistas colocarem o Botafogo nessa previsão de Série A numa posição intermediária ou intermediária para baixo, porque eu acho que hoje muita gente não assiste os jogos do Botafogo e às vezes que o Botafogo fez um jogo de repercussão nacional, o Botafogo não foi bem e o Botafogo não vai bem contra o Sub-20 do Flamengo, né? É uma sinalização horrível para quem está assistindo, acha que o time do Botafogo realmente é tenebroso. O Botafogo não foi bem contra o Sergipe, teve toda aquela polêmica assim, que o pessoal também aumentou demais, porque o jogo foi limpinho e aqueles acréscimos merecidos. A gente está vendo agora no Brasileiro que é assim também, né? O Botafogo não se classificou entre os 4, então, cara, eu até entendo o cara falar, esse time do Botafogo vai brigar para não cair, porque as pessoas não conhecem, não sabem quem é o Eduardo, não sabem quem é o Tiquinho Soares, não sabem quem é o Adrielson, e são bons jogadores, não sabem quem é o PR. Agora o Arnaldo sabe quem é o PR. Talvez seja esse o motivo da raiva, né? Tá bolado com o Rogério Ceni, porque deixou o PR vir por um valor irrisório, né? Inacreditável. São Paulo, que tantas vezes passou a perna no Botafogo, hoje, né, a gente vê a situação contrária e deve estar realmente irritadíssimo com isso. Mas assim, eu até entendo, né? Agora, não precisa lixo, né? Acho que é muito pesado. E o Botafogo respondeu, né, através da assessoria de imprensa. Eu peguei aqui o tweet do Guilherme Cardoso, meu parceiro lá do Gigante Glorioso, e o Botafogo respondeu o seguinte: sobre os comentários feitos pelo jornalista Arnaldo Ribeiro, a assessoria de imprensa do Botafogo pontua: em tempos onde há necessidade de valorização das informações, esse tipo de comentário desqualifica e nivela por baixo a profissão, que mais deve zelar por credibilidade enquanto formadora de opinião. Uma busca desgovernada e desrespeitosa por relevância, o que não se deve conquistar a qualquer custo. Não merecia nem resposta. O Botafogo é maior que isso. Lamentável trabalho que precisa desse tipo. E foi mais ou menos o que eu falei ontem, né? Muita gente na live do setor ontem, a live bombou, mais de 2.000 pessoas assistindo simultaneamente, e você imagina a quantidade de mensagem e de mensagens querendo que a gente comentasse sobre essa fala do Arnaldo. Eu falei, cara, nem merece. Só que enquanto a gente estava fazendo a nossa live, né, tava rolando linha de passe. E aí, meu amigo, o Paulo Andrade, que é um jornalista que eu tenho o maior respeito, né, ele falou o seguinte: qual dos 3 do Rio de Janeiro estreou melhor? Tô falando dos que venceram. Dos que conseguiram vitórias mais fortes. Cara, assim, a vitória do Vasco, eu acho até que ela é mais impactante do que a do Botafogo, porque, afinal, eles jogaram contra o Galo no Mineirão. Eles estão vindo de 2 anos seguidos na Série B. Foi um passeio ali, um massacre do Galo, se você for pegar os números de finalizações, posse de bola, né? O Galo ficou em cima do Vasco, mas o Vasco teve totais méritos, né? E eu sou Botafogo, e classificaria a vitória do Vasco como a mais impactante de todos os cariocas. Só que o Botafogo também venceu. E a vitória do Botafogo, ela tem mais significado do que a vitória do Fluminense contra o América, com todo o respeito ao América, e do que a do Flamengo contra o Coxa, com todo o respeito ao Coxa, que é um clube que eu amo. Uma das camisas mais bonitas que eu tenho aqui da minha coleção é do Coxa, né? Mas o Botafogo venceu um clássico contra o São Paulo, né? Um time, né, que tem a tradição, a história do São Paulo, a torcida do São Paulo. Então, depois do jogo contra o Vasco, para mim, a do Botafogo foi a mais impactante. E é completamente ignorado. Sinceramente, não dá para entender, né? Não dá para entender. O Paulo Andrade, ele fala aqui, ó: eu me expressei mal
pauta do programa era sobre, entre Flamengo e Fluminense e Vasco, quem teve a vitória mais chamativa. Mas, cara, essa justificativa também ela é bizarra, cara. Era melhor ter falado, putz, esquecemos do Botafogo. Porque, assim, como é que faz isso com um clube, com a torcida que tem, com a história que tem, com jogadores? Cara, Brasil, Seleção Brasileira, Botafogo. Pelo amor de Deus. Né? O Botafogo não é um clube da esquina. Pô, aí isso me deixa mais puto ainda do que o do Arnaldo. Porque o Arnaldo virou youtuber do São Paulo. Então, assim, pra mim, o Arnaldo tá na mesma prateleira do paparazzo rubro-negro, do flazoeiro, né? Com todo respeito a esses caras, porque eu também, ou do setor visitante, que sou youtuber do Botafogo, né? E às vezes a gente, né, o clubismo acaba falando mais alto, sai uma besteira ou outra. Não deveria? Não deveria, mas acaba acontecendo. Agora, da ESPN, né? E aí depois ele fala aqui que cometeu erro e diz aqui, ó, que essa pauta foi separada pelo editor-chefe. Aí ele fala, se você assistiu ao bloco da conversa sobre o tema, verá que eu incluí o Botafogo também. Então, assim, jornalistas entraram numa sala, foram debater a pauta do programa e chegaram à conclusão que deveriam fazer uma enquete sobre qual vitória dos cariocas foi a mais importante. A do Flamengo, a do Fluminense e a do Vasco. E o Botafogo. Então, assim, o torcedor que já gosta de uma teoria da conspiração, ele começa a pensar, bom, o Botafogo foi achincalhado pelo Arnaldo, aí depois o Botafogo respondeu o Arnaldo é meu amigo porque o Arnaldo trabalhou aqui, então vamos sacanear o Botafogo e vamos tirar, né, o glorioso da pauta do dia no Linha de Passe. É bizarro realmente o que aconteceu, um programa que já foi um dos melhores da televisão brasileira e hoje não merece o respeito do torcedor botafoguense. Né? Vocês podem até não gostar do setor visitante, preferir outro canal do Botafogo, tá tudo certo, não tem problema, mas valorizem a mídia independente do clube de vocês. Né? Obviamente, todo mundo fala besteira, eu já errei, já falei um monte de abobrinha aqui que depois eu acabei me arrependendo e tá tudo bem, mas, cara, isso que eles fazem com o Botafogo não existe. Não existe, é inaceitável. E o Botafogo claramente respondeu. Falou, oi ESPN Brasil, sabemos que futebol não é o forte de vocês, então a gente ajuda a explicar. Quem vence uma partida é quem faz mais gols. O Botafogo tendo que responder 2 vezes à imprensa paulista no mesmo dia. E aí tem esse tweet aqui do meu amigo Vitão do Fala Fogão, que eu concordo plenamente e já falei inclusive algumas vezes sobre isso aqui no setor visitante. Está mais do que claro que o Botafogo terá que reconquistar seu lugar de pauta e respeito na imprensa esportiva tradicional na marra, com vitórias e conquistas. Durante muitos anos, o Botafogo não se respeitou. O Botafogo, inclusive nos últimos vídeos eu mostrei, né, como que era o Botafogo de pouco tempo atrás para o Botafogo de agora, o campo do Nilton Santos sendo achincalhado pelo Messi, pelo Neymar, pelo Tite, o Botafogo não se valorizando, colocando lá como patrocinador, Telex Free, tinha também aquela empresa com aquele colarzinho que dizia que protegia, né, contra os vírus, que era uma enganação, o patrocínio não durou 24 horas, várias campanhas bizarras, contratações tenebrosas, contrata um jogador e não sabe que tinha que pagar a porcentagem de clube formador, né, cai para a segunda divisão, né, é eliminado vergonhosamente em Copa do Brasil diversas vezes para vários times, ou seja, os últimos 30 anos do Botafogo foram horríveis e eu acho que a gente vê isso se refletindo na imprensa. Né? O Botafogo acabou perdendo o protagonismo, né? Não perde a sua grandeza, obviamente, mas perde o protagonismo, perde o interesse e o pessoal fala sem saber. Né? Quem acompanha somos nós. A gente vê hoje que o Botafogo está numa posição muito melhor do que há 2 anos, 3, 5, 10, mas essa transformação ainda não chegou aos olhos de quem está na linha de frente da mídia tradicional, porque, cara, são 20 times, são 30 times aí no Brasil, sei lá, 40, né? 20 na Série A, mas tem os times da Série B também, né? Times fortes regionalmente, então assim, são vários campeonatos sendo disputados, a ESPN, por exemplo, passa a Copa do Nordeste, então de repente o cara lá tem acompanhado o Sport, tem acompanhado o Ceará, o Fortaleza, né? Tem a Libertadores, então eles acompanham
o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, e o Botafogo voltou recentemente da segunda divisão. Ano passado fez um campeonato honesto, se classificou para a Sul-Americana e precisa ganhar para voltar a ser respeitado. Precisa ser campeão. E assim, não é o voo de galinha, ganhou uma vez, porque quando a gente ganhar, ainda vão falar, ih, olha lá, deram sorte. No ano que vem caem para a segunda divisão de novo. Não. São anos, o Botafogo precisa de anos brigando ali em cima, né, disputando Libertadores, disputando o Campeonato Brasileiro, ganhando Copa Sul-Americana, né, ganhando estadual contra rival, para voltar a ser respeitado e a imprensa tratar o Botafogo de outra maneira. Enquanto isso não acontecer, e depende só da gente, e eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que infelizmente esse tipo de episódio não vai parar por aí. A gente ainda vai se irritar mais algumas vezes, mas eu confio no processo e muita gente vai quebrar a cara com o Botafogo. Vão quebrar a cara feio porque o Botafogo vem forte e vão ter que respeitar o Glorioso na marra, na marra. E, meu irmão, se ficar nervoso, morde as costas. Galera, quero saber a opinião de vocês sobre esse vídeo, sobre esse tema. Queria que vocês falassem sobre esse tratamento que o Botafogo vem recebendo na mídia tradicional. Deixem um like, se inscrevam no setor, ative as notificações e quem puder, vire membro aí do canal também a partir de R$5. Vocês ajudam bastante o setor visitante. Tamo junto. É o Glorioso.